Olá, somos da Moogem Produções. Estamos entusiasmados em apresentar uma abordagem inovadora para a conscientização sobre segurança no trabalho, em treinamentos e espetáculos de teatro sobre segurança do trabalho. Esta iniciativa combina aprendizado prático e entretenimento, proporcionando uma experiência única e impactante para os colaboradores das empresas. Por que escolher nosso programa? A segurança no trabalho é uma responsabilidade de todos, e tornar o aprendizado sobre este tema crucial mais envolvente e dinâmico pode transformar a cultura de segurança dentro das empresas. Entre em contato agora mesmo e receba nossa proposta via e-mail a um preço promocional. Fone em 51992150048 WhatsApp. Obrigado.